Boa tarde a todos e todas. Antes de começar propriamente a mesa, a gente adere aqui uma medida de acessibilidade, vou passar minha autodescrição. Eu sou a Lara, sou uma mulher branca, cabelos castanhos, com alguma intervenção posterior. Estou usando uma blusa azul marinho, um colar de aço em metal prata, uma maquiagem leve, batom rosa, calça preta. Estou sentada no palco com uma cadeira vermelha, me acompanham, me ladeiam os debatedores que passarão as autodescrições no momento próprio. Bom, gente, eu não tenho como começar aqui o nosso encontro presencial, pós-pandêmico, na retomada de um projeto com um novo nome, e acho que um novo nome que traz muito bem, marca muito bem uma mudança, né, de terceiro turno para confirma, e com um tema que é de levantamento da democracia, de confirmação da democracia, e não tem também como começar isso de forma protocolar, sem registrar que é um retorno à minha casa, aos meus colegas. Então, cumprimento as autoridades, desembargador Paulo Tamburini, doutora Cristiana, Glória, mas eu também quero estender esses cumprimentos a todos os amigos e amigas que eu vejo aqui no auditório, vou fazer nas pessoas da Marinéia e da Ana, que conduzem com muito cuidado, com muito carinho, esse projeto, esse espaço que já se firmou mesmo como um espaço de pesquisa, de divulgação dos temas candentes do direito eleitoral, dos temas complexos, e acho que a gente vai aqui hoje inaugurar com um tema que faz bastante sentido. Agradeço a presença dos debatedores, professor Bruno Reis, um amigo de longa data, amigo parceiro do TRE de Minas, em vários momentos já esteve conosco para elucidar algumas questões complexas com as quais a gente se deparou aqui. Doutora Edilene Lobo, eu já falei isso no privado, volto a dizer, o assombro que foi a primeira vez que eu vi uma sustentação oral da doutora Edilene Lobo aqui nessa casa, no TRE. Então, é uma mulher, uma advogada que nos inspira, é uma honra estar aqui ao seu lado. Doutora Adriana, colega do TRE de Santa Catarina, reconhecendo agora presencialmente, a gente se encontrou há pouco tempo, uma honra recebê-la aqui no TRE de Minas. Pois bem, sem mais delongas, já vou explicar aqui a nossa dinâmica. Eu vou passar a palavra primeiro ao professor Bruno, em seguida à doutora Adriana e à doutora Edilene, para que eles façam as suas considerações. No final das considerações de cada um deles, na verdade, no final das 3 considerações, eu vou endereçar algumas perguntas e também abrir para as perguntas do público, como a Betânia já explicou, o microfone estará aberto, vocês façam sinal que o pessoal da equipe técnica vai levar a vocês. Então, professor Bruno, o senhor tem a palavra. Obrigado, Lara. Enfim, para tentar aceitar a provocação do tema, mais do que a atuação das massas, né, sempre atua, trata-se de eleições, é chamar todo mundo da sua casa, comparecer e marcar uma vontade, né, que pode ser registrada de modo secreto, né, para conferir a decisão do preenchimento de cargos eletivos como resultado da vontade soberana popular. A partir do princípio de soberania popular e igualdade política, todo mundo fala, sai, processa-se, né? Gosto de pensar nessas coisas quase como o que hoje banalizou-se, algoritmos, né? Você tem um processo de computação de votos pelos quais as vontades se processam a partir de um sistema qualquer, né? Tem várias maneiras de contar votos, né? Quando pensa, sobretudo, no legislativo, isso pode ficar bem complexo. Mas o fato específico de 2022 e de dinâmica eleitoral recente mundo afora, né, está evidente, está posto, está todo mundo falando disso, tem a ver com o impacto da internet e, mais especificamente, da emergência das redes sociais nos últimos 15, 20 anos. Nada ficou intacto. E, de um modo geral, se no primeiro momento, 20 anos atrás, saudava-se com certo entusiasmo a desoligopolização da fala, digamos assim, vejo alguns poucos grandes atores, partidos políticos, imprensa, falar, todo mundo pode falar, e a literatura nos anos 2000 e poucos, há uns 20 anos atrás, estava eufórica com essa possibilidade. Nesse momento está todo mundo em pânico, né? E o que está acontecendo no ano passado, em 2022 especificamente, chamou muito a atenção da gente que, ao acompanhar a eleição,
E eu ouvi isso de mais de um colega que trabalha mesmo, mão na massa, pesquisa um atrás do outro, sobretudo, por exemplo, Felipe Nunes, da Quest, que é meu colega de departamento, meu ex-aluno, a gente está lá conversando, Felipe, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? E a perplexidade, para pôr muito claramente, é que o que se passava ou não nas intenções de voto não guardava nenhuma relação inteligível e identificável com o noticiário, ou com o que quer que acontecesse no governo, no sistema político, nos partidos, nas associações, nos principais atores, protagonistas, no noticiário, seja o noticiário filtrado pelos grandes grupos de mídia, seja o noticiário tal como produzido em qualquer lugar. Quer dizer, mais especificamente, o segundo turno é inteiramente, do ponto de vista dos cânones da análise política, uma sucessão de más notícias para a campanha de Bolsonaro, uma atrás da outra, e as pessoas falando, bom, agora acabou. Você tem Roberto Jefferson faz o que faz, recebe a Polícia Federal a tiro, bom, agora acabou para o Bolsonaro. Aí, o que quer que seja, aconteceu um monte de coisa que, em condições normais, seriam notícias catastróficas, né? E as reações envolviam de um sistema político, a certa altura, Bolsonaro vai a Brasília, chama os aliados não comparecem. Outra senha clássica, né, de que acabou, fim de jogo, não tem mais, os aliados foram embora. Isso se transmitia antigamente, literalmente, né, para as intenções de voto, por intermédio de uma longa cadeia de tessitura de representação que passava, eventualmente, por tudo que está implicado. O ministro, eventualmente, tem conexão no Congresso, que, por sua vez, tem conexão partidária, que se conecta com um prefeito, com um vereador, com um cabo eleitoral. Isso se transmite de maneira inteligível, antecipável, do ponto de vista da análise, para a distribuição de votos pulverizada em cada um de nós, em nossas casas. Não mais. Não mais. Não tem zero relação. Você não consegue olhar o noticiário e procurar interpretar, antecipando oscilações de intenção de voto. A que obedece as oscilações? Não existem fenômenos sem causas, né? Eu lembro sempre disso, da perplexidade do Ibrahim Eres, que era presidente do Banco Central na época do Collor, que a certa altura, depois do confisco e tudo mais, do congelamento de ativos, a rigor, não era confisco, né? Depois de tudo aquilo, ainda assim, a inflação dali uns 6 meses começou a subir, e ele perplexo, falando, caramba, essa é uma inflação sem causas, né? Porque, na verdade, é uma inflação que não obedece mais ao modelo pelo qual eu entendia a inflação antigamente, né? Não cabe dizer que a oscilação das intenções de voto hoje são sem causas. Só que a gente não tem a menor ideia, ou tem uma ideia muito vaga, a respeito de quais causas são. Elas não moram mais no sistema político. Elas não guardam qualquer relação com o que se passa naquilo que a gente tradicionalmente julgava como politicamente relevante. No entanto, a oscilação em si, ela mesma é politicamente decisiva, porque ela decide quem vai comandar o sistema político. Isso não fica assim por muito tempo. Não tem jeito de você ter um sistema político cujas posições eletivas são preenchidas de maneira inteiramente desconectada de fenômenos políticos, entendeu? De coisas que, de alguma maneira, é refratada para coisa. Ou o sistema político vai à breca, ou o procedimento vai ser removido e substituído por outra coisa, né? Em ambos os casos, é má notícia, né? Porque a gente está num relativo processo que se poderia chamar de desinstitucionalização, porque aquilo que a gente está habituado a fazer parece perder tração, mas, naturalmente, na medida que algumas instituições se removem ou ficam velhas ou começam a perder eficácia, outras vão emergir, mas entre uma desinstitucionalização e uma reinstitucionalização, o que se tem no meio do caminho é violência. É assim que funciona, isso é matemático, né? Então, há excelentes razões de preocupação. Assim, e o que tem acontecido, né? O que tem acontecido nos últimos meses, desde então, 8 de janeiro, etc., né? São manifestações ainda de alcance mais ou menos tópico, mais ou menos, ainda assim sem precedentes, mas de nível relativamente baixo de violência, né?
Mas, na medida em que procedimentos habituais, embora na medida que eles existam, eles funcionam e produzem efeitos, na medida que eles perdem autoridade ou legitimidade, ou perdem tração com os acontecimentos mais decisivos, eles vão perdendo eficácia, vão perdendo autoridade, experimentam-se outras coisas, e essa experimentação, tipicamente na história, se dá por violência, né? Então, há razões para preocupação, e especialmente nesse meio tempo, algo que acontece que é interessante é o seguinte: o que se festejava 20 anos atrás? E aqui eu encerro jogando essa provocação aqui. O que se comemorava 20 anos atrás? Exatamente certa expectativa de ação direta, né? Que, bom, agora não precisamos mais de mediadores, não precisamos mais daqueles partidos cheios de corrupção, associações, sindicatos, o diabo a quatro, né? Agora eu falo, né, o que eu acho, né? E as redes mais ainda dão essa sensação de protagonismo difuso. Todos nós somos protagonistas de alguma maneira, todos nós falamos. Só que não. Nenhuma rede é inteiramente simétrica, não é porque eu vou lá e escrevo alguma coisa que alguém está ouvindo, né? Existem técnicas de produzir alcance naquilo que a gente faz, né? E o que se está fazendo, no entanto, um efeito imediato dessa sensação de eficácia difusa é um esvaziamento das formas de mediação, até porque a gente fica com preguiça. O que antes a gente tinha um impulso de ir rumo a um partido, uma reunião, um sindicato, não sei o quê. Não, vou lá para casa que eu xingo todo mundo no meu Facebook mesmo, né? Ou no Twitter, ou o que quer que seja. Você esvazia as instâncias de mediação e, junto com isso, você está desautorizando instâncias de mediação que elas são suspeitas. E o povo faz diretamente, essa é a narrativa mais demagógica disso, essas oscilações. Mas o que acontece quando a mediação está frágil? A gente fica privado de instâncias de responsabilização política. Porque são elas, mais ou menos, que é o filiado da associação, ao sair da associação, que força a associação a responder a seu filiado e, por sua vez, a controlar quem está na federação lá em cima, idem para o partido, idem para o prefeito, vereador, governador, toda essa teia que produz uma cadeia de responsabilização, né? No momento que você tem a ligação direta, a responsabilização fica mais frágil, apesar da ilusão de acesso direto ao líder que eu possa ter, né? E aí, eventualmente, as lideranças começam a fazer o que lhe dá na telha, fazer coisas meio extravagantes contra a recomendação de órgãos como a Organização Mundial de Saúde no meio da pandemia, eventualmente multiplicam o número de mortes na pandemia e não acontece nada, né? E isso não só no Brasil, né? Isso não só no Brasil, né? Estados Unidos, que sempre foi referência de estabilidade institucional, está em apuros, né? Então, a gente está numa quadra especialmente delicada a respeito desse meio de campo. Num certo sentido, procuramos isso, que a gente passou o século XX inteiro meio reclamando das mediações e sonhando com uma coisa direta. Reclamando do que a gente chamava democracia representativa, com uma idealização da chamada democracia participativa, em que todo mundo fosse igual. Nunca foi tão simples, né? E o funcionamento do sistema depende de uma participação organizada, mediada por organizações numa sociedade pluralista, né? E aí, quando substitui isso pela cacofonia de inputs anônimos, atomizados por todo lado, as cadeias de transmissão evaporaram, né? E aí tudo corre muito mais solto, né? Eu acho que, assim, a coisa vai continuar piorando, a menos que, muito impressionisticamente, imagino, que fazer? Né? Longe de mim ter alguma resposta cabal, mas meu palpite. E aí encerro. Quando se fala de internet, todo mundo só fala de privacidade online. E eu acho que a gente tem que começar a problematizar isso. A gente não tem direito à privacidade online para fazer qualquer coisa. Não deveria ter. Aliás, a gente deveria ter privacidade onde não tem e não deveria ter onde tem tido, né? A gente deveria ter absoluta privacidade online e anonimato, e isso deveria ser
indecifrável, absolutamente secreto da nossa navegação. E não é. Para cada lugar que você entra, tem o cookie lá autorizando para você pegar. Todo mundo está olhando o que a gente faz na internet. E quanto a isso, a gente devia ter privacidade. Mas a gente devia ter nenhuma privacidade, a gente não devia ser capaz de botar uma vírgula, escrever uma vírgula, dar um like, clicar num coraçãozinho online, sem certificação GovBR. Entendeu? Ninguém poderia deixar uma impressão digital no movimento da internet sem assinatura de autoria. Agora, o problema com essa solução é o seguinte: parece tranquilo, publicidade no que a gente fala, é o que sempre foi a lei, né? E anonimato na nossa conduta privada, né? Parece fazer sentido. No entanto, movermos-nos regulatoriamente nessa direção é virar de cabeça para baixo o modelo de negócio das redes de maneira muitíssimo mais drástica do que a eventual impugnação de conteúdo que hoje, de modo canhestro, a justiça tenta fazer, porque não sabe o que mais pode fazer. Então, as pessoas reclamam de censura, mas a eventual solução que poderia nos liberar da alegada censura seria um choque muitíssimo mais violento sobre a organização e o modelo de negócio das redes do que a eventual remoção tópica de conteúdo. Tá? Porque seria proibir todo mundo de ter qualquer ideia do que a gente faz online, e aí todo o mecanismo de publicidade vai pelo ralo, né? E, do outro lado, nos proibir de dar um like, nos proibir de deixar qualquer coisa de maneira anônima na internet. E as redes têm se movido para encorajar a gente a deixar coisas de maneira anônima, substituindo postagens permanentes pelos stories, né? Então, a nossa postagem é cada vez mais anônima e nossa navegação cada vez menos anônima. E se a gente quiser contrarrestar os efeitos danosos produzidos, a gente vai ter que dar o contrapedal nesse processo. A navegação tem que ser rigorosamente anônima e nenhuma palavra que a gente puser online pode deixar de ser rastreável. É meu palpite, que eu tenho sonhado com ele, assim, nos pesadelos noturnos. Tá fácil, bem tranquilo. E acho que a gente começa bem aqui o nosso debate com uma análise com a sofisticação que é própria do Bruno, e que coloca, né, em que pé estamos. Acho que essa sensação de atomicização do mundo, nós todos estamos experimentando nas carnes, né? A sensação de muito barulho, de muita informação, de excesso de conversa, e, ao mesmo tempo, muito perdido de saber qual é a conversa que é de fato confiável ou que traga algo que seja relevante. Então, já coloca bem o estado da arte. Passo a palavra a seguir a Adriana para suas considerações. Obrigada. Sou a Adriana, uma mulher branca, de cabelos pretos, encaracolados, levemente presos atrás da cabeça. Eu visto uma camisa branca e uma calça quadriculada. Eu inicio registrando a alegria para mim, que está a primeira vez em Belo Horizonte. Fisicamente, né? Eu brinco que eu já estive nessa casa em 2022, quando eu tive a oportunidade de contribuir na construção da capacitação sobre desinformação que foi ministrada aos magistrados e servidores. E quando foi me apresentada a proposta desse evento, veio naturalmente a vontade de juntar esses dois temas, massa e desinformação. E eu convido vocês, os senhores, as senhoras, a gente fazer um resgate na linha do tempo, buscar alguns referenciais importantes para nos auxiliar a entender esse momento atual. E vejam só que em 1921, eu trouxe aqui meu livro, Freud publicou A Psicologia das Massas e a Análise do Eu. Então, há mais de 100 anos, ele já se debruçava a estudar comportamento psicológicos, mecanismos por detrás dessa alma coletiva. E ainda que a psicologia não seja a minha área, eu vou ousadamente me apoiar em algumas teorias, ideias desse autor, porque elas conversam muito bem
com alguns argumentos que eu vou mais adiante aqui desenvolver. Uma das 10 principais teses dessa obra, Freud explorava que há determinadas ações, pensamentos, que elas só se manifestam quando o indivíduo está em massa. Dificilmente aquilo ali viria à tona se o indivíduo continuasse na sua singularidade. E quando é que ele fala em massa, na verdade, ele não está se referindo a qualquer mero agrupamento de pessoas, mas sim aquela totalidade de pessoas em torno de uma crença comum, ou como ele mesmo fala, de uma verdade absoluta. E ele traça nessa obra, ele retoma muitos argumentos que foram trabalhados por Gustave Le Bon, num livro anterior, Psicologia das Multidões. Le Bon sustentava que as massas são formações impulsivas, acríticas, influenciáveis, que são indiferentes à verdade. E eu até separei um trecho aqui que sintetiza muito bem o que os autores falam. Quem quiser agir sobre ela, a massa, no caso, não precisa de nenhuma ponderação lógica de seus argumentos. Tem de pintar as imagens mais fortes, exagerar e repetir sempre a mesma coisa. Pois bem, mas afinal, por que essas massas se mantêm tão coesas, né, tão fortes? Essa era uma das inquietações de Freud. E os autores, Freud, Le Bon, eles nos apresentam que é justamente por esse empoderamento, né, por essa sensação de invencibilidade que o andar em grupo nos fornece, e como isso é contagioso, e justamente por querer continuar nessa formação, há essa abertura para sugestionabilidade. Agora, vamos pegar tudo isso, trazer para o mundo atual, né, hiperconectado, onde a internet remodelou toda a nossa forma de comunicação e informação, né? Um espaço onde qualquer um pode ler, escrever, filmar, publicar, manipular. Claro que é inegável, né, o significado da internet, da web para a democracia, os espaços que se abriram, transparências, acessos. E falando em massa, não tem como a gente não citar aqui Primavera Árabe, né, o auge talvez dessa visão romântica, né, 2010, 2013, onde foi possível a construção do movimento de massa, Oriente Médio, parte da África, com base nessa conexão de pessoas nas redes sociais. Mas vamos pegar como referência agora o debate pós-2016, Cambridge Analytica, né, eleição dos Estados Unidos, 2018, no Brasil, o escândalo das fake news, né, como era chamado, desinformação. Será que a gente pode dizer que as campanhas de desinformação na web, elas estão sendo utilizadas para mobilizar esse sentimento, esse afeto de massas? Vamos pensar junto. Desinformação é uma forma de enunciação que emula a verdade e precisa encontrar um grupo que endosse afetivamente aquela verdade para que ajude, então, no compartilhamento e nesse efeito viral. Por outro lado, a massa que quer continuar coesa precisa de uma verdade, de uma crença em comum. Então, num português muito simples, me parece que a gente junta a fome com a vontade de comer. E mais, uma outra indagação que se coloca, será que a gente pode considerar essas bolhas discursivas formadas na web, e aí digo, não só redes sociais, mas os aplicativos de mensagem, já que temos os grupos, temos as comunidades, né? Pessoas em torno de interesses e assuntos em comuns, como uma ressignificação dos movimentos de massa? E aqui eu trago um outro autor, um filósofo coreano, contemporâneo, Shu Han, nessa obra No Enxame, e também na obra mais recente dele, Infocracia, ele nos coloca que
os movimentos de massa agora, ele chama de enxames digitais, mas ele diferencia dessa formação clássica das massas lá pós grandes guerras, porque ele diz que falta justamente essa alma coletiva, faltam nós, a marcha comum, falta sequer um líder. Né? Ele diz justamente que os enxames digitais, eles são muito efêmeros, instáveis, né? Na mesma rapidez que formam, se desfazem. E ainda, no enxame, as pessoas mantêm a sua singularidade, não há aquele corpo de massa, as pessoas, pelo contrário, elas competem por atenção. Bem, se são massas, se são enxames, mas uma coisa eu acho que a gente pode convir, que causam muito barulho, muito ruído, e tem alimentado o ecossistema da desinformação. Me apoiando ainda, já aproximando do final, que a gente tem aqui um tempo cronometrado em respeito à organização do evento, Freud também fala que é muito comum, né, nessa ânsia de coesão da massa, criar-se ameaças imaginárias, inimigos comuns. E alguém aqui arrisca em dizer quem foi o grande inimigo comum em 2022 no Brasil? Justiça eleitoral, acredito que vamos chegar. Pois bem, então, na verdade, será que o problema é o sistema brasileiro, é nosso? E semana passada tivemos, agora fortemente veiculado na imprensa nacional e internacional, um acordo judicial milionário firmado entre a Fox e a empresa que produz urnas eletrônicas nos Estados Unidos, por uma suposta prática de desinformação das urnas eletrônicas. Opa, está me parecendo que não temos grandes inovações aqui, né? E estamos importando. E mais ainda, né, nos acende um alerta de uma possível segunda onda de desinformação, então a mais perigosa, né? Não mais só pelas redes sociais, mas pelas grandes mídias, aí com uma licença de Estado. Inclusive, acho que vale a menção que temos no Brasil um inquérito civil público, né, que foi tentado pelo Ministério Público Federal contra uma rádio, também por desinformação, contra o processo eletrônico de votação e outras questões envolvendo as instituições democráticas. Pois bem, talvez eu deixe os senhores aqui com mais dúvidas do que respostas, mas realmente é um tema instigante. E sim, eu encerro a minha fala, agradeço novamente, devolvo a palavra. Obrigada, Adriana, que adiciona mais felicidade ao diagnóstico que já estava traçado. Anuncia uma segunda onda, nos coloca na mira, já experimentada, né, com muita dificuldade nos últimos anos, e com esse horizonte ótimo, já passo a palavra, doutora Edilene Lobo, para suas considerações iniciais. Muito obrigada, boa noite. Eu sou Edilene Lobo, sou uma mulher negra, eu estou com um vestido longo, florido, colorido, que eu acho que um dos modos, além da construção científica, acadêmica e abordagem de problemas tão densos que os meus colegas debatedores e debatedora trazem, uma das abordagens é a defesa da alegria, da cor, da mulher negra, da pessoa diferente. Então, talvez, menos que fazer essa abordagem tão densa que os colegas fizeram, profunda, a Adriana, aliás, é uma querida, eu tenho acompanhado a trajetória acadêmica da Adriana com muita alegria, com muita felicidade, porque é uma pensadora, e uma pensadora num ambiente de justiça, num sistema de justiça, que deve operar, que deve agir para a proteção da democracia e não dele, sistema de justiça. E essa é uma conversa longa a ser feita em outra oportunidade sobre por que a justiça eleitoral atua, por que ela combate desinformação e por que ela também tem que se vigiar para não ser capturada pelo autoritarismo. Mas então eu começo minha fala agradecendo essa oportunidade, dizendo que nós precisamos
de mais alegria, de mais cor e de mais diversidade. A minha abordagem está nesse ponto. Quando nós falamos desse ambiente tensionado, extremado na cena política brasileira, quando falamos de extremismos, portanto, é muito importante nós, primeiro, compreendermos esse fenômeno, e eu, claro, não trarei aqui grandes construções teóricas, porque eu já tenho quem faça e fez isso nessa noite, mas eu trabalho extremismo com a metáfora do cabo de guerra. Eu acho que todo mundo aqui já brincou de cabo de guerra. Lembra? Um grupo fica numa ponta, o outro grupo na outra ponta, e vence quem derrubar o outro. Vence quem destruir o outro. Esse ambiente que os colegas abordam no mundo, mas em particular aqui no Brasil, onde estamos, vivemos, sonhamos, sofremos, esse cabo de guerra me parece assolado, estimulado pela nova ideologia do capitalismo liberal, que é o mundo digital hiperconectado. Nós estamos falando de verdade de um negócio que se alimenta da atomização, da segmentação, que se alimenta do ódio, que se alimenta do escândalo, que se alimenta do desfazimento daqueles vínculos que constroem uma sociedade que pode sonhar com uma vida boa para todo mundo. Então, quando eu trabalho com essa metáfora do cabo de guerra, o vencedor não ganha nada a não ser a destruição do outro. Nesse modelo, e aqui no nosso modelo, no modelo brasileiro, parece que o start dessa brincadeira de péssimo gosto veio com a expulsão da primeira mulher eleita no Executivo Nacional, exatamente porque expulsar a diversidade serve para a ascensão autoritária ao poder. Então, o extremismo tem nome, tem lugar e tem objetivo. Então, quando no Brasil se deflagra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, nós observávamos o que vários autores, autoras, inclusive o professor Bruno, Adriana, com os trabalhos que escreve sobre desinformação, nós observávamos eclodir um fenômeno que, tal qual aquela figuração da caixa de Pandora, muito provavelmente seria muito difícil de ser encarcerado, trazido de volta para a caixa. Quando Dilma Rousseff é afastada da presidência do Brasil, sem justa causa, a meu juízo, respeitando quem pensa diferente, claro, quando ela é afastada, nós observamos, então, que os véus caíram e a proposta de retomada ou de tomada do poder da cena pública a qualquer custo estava declarada. E declarada diante de muita gente estupefacta. Declarada diante de um sistema de justiça que também estupefacto não me parece ter agido como deveria nos termos exatos que a Constituição estabelece. O mesmo sistema de justiça que viraria logo alvo. Como os professores disseram, por que a justiça eleitoral entrou na mira dos extremistas, os vencedores do cabo de guerra, do populismo autoritário? Por que a justiça eleitoral entrou na alça de mira? Porque do sistema de justiça brasileiro pareceu-me que, com todo respeito, embora tardiamente, porque 2018 contou para todos nós o que exatamente acontecia, mas, embora tardiamente, esse sistema de justiça resolveu pisar no freio dessa ascensão ilimitada ao poder sem controle. E esse monstro se alimenta da destruição da diversidade. Então, quando a justiça eleitoral brasileira, e eu digo isso com muita alegria porque eu nasci e cresci nesse ambiente, quando a justiça eleitoral se coloca na cena com suas servidoras e servidores, e depois com seus juízes e juízas, algo nesse cenário de descontrole absoluto começa a ocorrer. E é claro que, a partir daí, nós observamos que é fundamental que essas chamadas grades da democracia constitucional, que não conseguem conter a tempo e modo
ações deletérias como essa dos extremistas reacionários, quando essas grades não conseguem conter essa aluvião autoritária, é preciso que haja saídas, possibilidades, alternativas. A Justiça Eleitoral brasileira teve que tomar medidas, inclusive impopulares e, a meu juízo, um tanto quanto autoritárias. E eu digo que, naquele momento, era o que restava. Era fundamental que se fizesse uma intervenção, como a Justiça Eleitoral fez, muitas vezes em detrimento, por exemplo, daquilo que me parece ser, pelo menos para os meus estudos, algo que é um ganho da constitucionalidade democrática, que é o processo como garantia da cidadania. Mas, então, quando eu faço esse registro, observo essa realidade, eu me volto para pensar, ou pelo menos me indagar, quais seriam respostas alternativas mais sólidas do que empoderar uma pessoa para que ela decida, e nós sabemos da vivência comum. Quanto mais cabeças, corações atuam, muito mais provavelmente o acerto vai se dar. Mas, voltando-me então para essa atuação da Justiça Eleitoral, na tentativa de combater esse extremismo e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com a ruptura do modelo democrático processual, eu fico pensando quais poderiam ser as possibilidades. E uma delas, me parece ser, não traduzir a democracia como a chegada às urnas eletrônicas, seguras já sabemos, rígidas já sabemos, mas a democracia brasileira não pode se limitar a captar votos, ainda que do modo mais eficaz possível. Um sistema efetivamente democrático, e esse é um papel também da Justiça Eleitoral, e por isso que nós estamos aqui, aliás, quero agradecer imensamente esse convite, a oportunidade de aprender com essas mentes brilhantes. Por isso que o sistema de justiça eleitoral precisa pensar na democracia para além de captar votos e declarar resultados num pleito. Nós precisamos retomar o discurso da defesa da conversação mediada de qualidade no ambiente da cidadania, não só entre os notáveis, não só para a proteção desses bens tecnologizados, por exemplo, da justiça eleitoral, não só para a proteção do nome das autoridades da justiça eleitoral, não só para que se protejam as mulheres juristas, julgadoras, decididoras do sistema de justiça. Então, é fundamental discutir sobre inclusão e visibilidade do povo nesse debate. A justiça eleitoral, me parece, com todo respeito, professor Bruno, e a sua inteligência absoluta poderia contribuir muito com essa minha pobre reflexão, professora Adriana ainda mais, me parece que nós temos que nos voltar, nós precisamos voltar a conversar sobre a organização do povo, sobre mediação desse mundo descontrolado que virou a comunicação pública sem a qualidade do debate. Então, mais do que captar bem o voto, e eu sou uma testemunha de que assim é mesmo aqui, por esforço desse conjunto de servidores e servidoras, mais do que dizer e afirmar o óbvio de que a urna eletrônica é segura, nós precisamos pensar a democracia para além da representação que um resultado com a urna nos apresenta em algumas horas. Nós precisamos discutir a democracia aparentemente representativa, e nem essa é, uma democracia representativa que não conta com a maioria das pessoas que a compõem, ela é uma falsa democracia representativa. Então, me parece que há um conjunto de coisas a ser tratada, mas, fundamentalmente, uma primeira aproximação de uma possibilidade de resposta é defender a conversação de qualidade. No ambiente da justiça eleitoral, defender a inclusão e a visibilidade da cidadania, principalmente no controle do abuso do poder comunicacional que o mundo digital tanto tem interpretado. Eu volto a dizer e a repetir, nós nos conhecemos há tantos anos, eu volto a repetir aquilo que eu tenho insistido.
nós precisamos refletir sobre o modelo de processo judicial eleitoral brasileiro para ampliar as pessoas que podem buscar esse controle, buscar essa visibilização do abuso e a aplicação do direito para o efetivo controle e responsabilização. Parece-me, e eu dizia isso ainda há pouco na OAB, onde conversávamos sobre esse tema, passa da hora de colocar o processo judicial eleitoral brasileiro no lugar dele, que é um processo coletivo que não pode dispensar a ação do cidadão, da cidadã, para além daquelas poucas pessoas, entre aspas, legitimadas pela jurisprudência a procurar no juízo eleitoral. Então, nós precisamos pensar na inclusão dessas pessoas para a qualidade do resultado dos debates públicos, inclusive para a qualidade do resultado de uma eleição. Outro aspecto importante é nos debruçarmos sobre as propostas de regulação desses diálogos públicos, discutirmos os vários projetos, ideias, propostas para tratar essa regulação da comunicação pública, em especial no mundo digital, e mais que nada, nós precisamos pensar como é que as instituições armadas da sociedade brasileira podem atuar nesse campo. Eu coloco na mesa uma crítica à justiça eleitoral veemente, que desde 2017 trouxe, para fazer o diálogo sobre o controle da desinformação no mundo digital, trouxe agentes estatais armados. Não sei se vocês se lembram, em 2017 o TSE editou uma portaria em que, naquele conjunto, colocava os agentes analógicos da defesa da sociedade, claro, deu-lhes um lugar de protagonismo, e eu não sei se fez bem. Eu não sei se agentes armados podem ser chamados a mediar debates públicos. Me parece que não. Me parece que os agentes estatais armados têm que se limitar à atividade que a Constituição diz que eles têm, que é a defesa da sociedade em tempo de guerra e, quando não tem guerra, a prestação dos serviços sociais de importância para a coletividade. Eu trouxe muito mais, né, claro, as inquietações, as conversas que eu faço comigo mesma, às vezes, sozinha, para dizer que há muito mesmo para debatermos sobre massa e poder. Concluindo, eu quero sugerir a vocês um livro do Elias Canetti, é um livro antigo, com esse nome, Massa e Poder, para a gente, numa outra oportunidade, fazer uma conversação mediada sobre esse grande ideólogo do ambiente em que as massas, como diz a Adriana, como diz o professor Bruno, muitas vezes são o que serve apenas à manipulação e à entrega do poder para esses que querem ser os donos. Muito obrigada. Até já. Obrigada, doutora Edilene, por compartilhar conosco suas inquietações. Eu vou já pegar o gancho nas conclusões aqui da doutora Edilene para endereçar uma pergunta ao professor Bruno, porque a gente está acostumado a fazer essa leitura, acho que sim, de que desde 2013, aqui no Brasil pelo menos, está em curso um crescente discurso de descrédito das instituições. E essa sensação de desfacelamento, de desmaiamento coletivo institucional, ela nos pegou a todas as instituições, acho que em especial a Justiça Eleitoral. Se estamos caminhando para um momento de reinstitucionalização, nós também queremos crer que não seja a mesma, né? Assim, o risco de, dialogando aqui também com a fala da Adriana, recolocar o grande pai, né, numa dinâmica autoritária de ser alguém que terá o superpoder de, então, pacificar essa massa que segue sendo lida como uma massa despolitizada, desempoderada, que não tenha nada a trazer na construção de um mundo coletivo. Então, a pergunta colocada mais concretamente é: que novas instituições nós precisamos e seremos capazes de estruturar no Brasil nos próximos anos? Onde é que vamos parar, né? Essa, no limite, é uma pergunta global, né? Tá posta, tem uma... Cada vez que você tem certa reorganização
tecnológica, isso tem impacto sobre a maneira como a gente convive, portanto, sobre a maneira como nos governamos, né? Aliás, no certo sentido, isso é uma velha ortodoxia marxiana, né? O impacto da organização da base material, tecnológica das forças produtivas sobre a superestrutura jurídico-política. Isso é linguajar marxista que os marxistas não gostam, porque parece tão antigo. Mas eu sou um cara que gosta de abstração, e esse é o argumento é o marxismo no nível mais abstrato, e eu acho que isso faz sentido. A maneira como o nosso conhecimento e, portanto, as tecnologias de que a gente se dispõe se organizam, ressoam, né, sobre as nossas formas jurídicas, como a gente vai organizar a convivência. Claro, né, organizar a produção, que era o foco deles, né, e, portanto, as instituições políticas. Tem uma coisa que é irresistível na provocação, agradeço muito da Adriana, da Edilene, que é exatamente a evocação a sério da categoria das massas, que tinha caído em desuso nas últimas décadas. Você não vai achar na ciência política dos anos 70 para cá muita alusão a isso, mas nos anos 40, 50, 60, 30, né? De novo ali, eu tinha usado já essa palavra, mas ali as pessoas estavam em pânico com aquelas massas, né? E bom, e nem hoje dá para rir, né? Mas assim, quem viveu os anos 40 não tem motivo nenhum para rir, né? Realmente a fatura da mudança política dos anos 20 e 30 foram 40 milhões de mortos só sobretudo no hemisfério norte, né? Mas na Segunda Guerra Mundial, né? Então, depois que passa, parece, né? Vai para os livros de história, fica congelado e pronto, né? Então, esses processos esses espasmos de violência a partir de certa reorganização ficam naturalizados, né? E a gente põe em algum lugar do passado. Eu falo, que bom que passou. Mas a máquina do mundo segue girando, né? Eu quero dizer isso aqui porque é o seguinte: lá naquela literatura, lá dos anos 50, quando o pessoal ainda usava essa linguagem, o que separava na ciência política americana, dita pluralista, orgulhosamente autoproclamada pluralista, o que separava a sociedade de massa, potencialmente autoritária, totalitária, da sociedade pluralista, que tenderá a ser democrática, é a organização. Naquele momento, a ciência política americana orgulhosamente reivindica a organização da população americana como a raiz e o fundamento da democracia americana. Com credencial lá em Tocqueville, lá em 1830, na Democracia na América, como um aristocrata francês, que desce lá para fazer etnografia naqueles americanos, né? Que mundo é esse, né? E encontra lá e fica embevecido com o que ele chamou belamente a arte da associação. Aquelas pequenas comunidades que eventualmente podem ser tão intolerantes, mas assim, ainda assim, no entanto, muito organizadas, né? Que reuniam, faziam assembleia, etc., né? E aquilo se transmitia, no sentido que eu estava falando antes, numa tessitura até o Capitólio, até a Convenção da Filadélfia, no momento da independência, e até Washington e o governo, a Casa Branca, o Capitólio, depois da Constituição, né? Você tem uma teia que transmite e produz responsabilização, e o chão, o que torna essa democracia, naquele momento, no alto entendimento que os próprios americanos têm da excepcionalidade deles, e por que eles são tão democráticos num mundo que naquele momento tinha combatido e vencido a Alemanha nazista, antagonizava a totalitária União Soviética, etc., num mundo em que quase ninguém era democrático até os anos 70, né? O sul da Europa era todo autoritário, etc., todo o excepcionalismo estava claramente, enfaticamente, orgulhosamente fundado na organização das pessoas, do cidadão americano, em cada canto, em cada bairro, em cada distrito, em cada sociedade, né? Em cada cidade. As expressões eram do tipo:
era a teia da estabilidade institucional e da democracia, da proteção contra a manipulação totalitária de cima, vinha do fato de que a população não estava disponível à manipulação porque ela era organizada. E ela era organizada no bairro, organizada no partido, organizada no sindicato, e eles não brigavam todos entre si por causa das filiações múltiplas. Cada uma das pessoas é filiada a várias coisas. Então, eventualmente, ela pode estar no sindicato de operário, que antagoniza o sindicato dos patrões. Mas, eventualmente, eles participam no mesmo clube de proteção das baleias, etc. Então, eles são adversários num tipo de mapa associativo, mas estão juntos no mesmo clube de golfe, sei lá, golfe não é que é coisa de gente rica, mas na mesma quadra de basquete, coisa assim. Tem um lugar em que as associações não se cruzavam, e era exatamente ali que morava a violência, o fosso racial. Porque a sociedade negra americana, isso, literatura é abundante sobre isso, era uma réplica segregada da sociedade americana, sociedade branca americana, né? Então, você tinha a igreja dos brancos, você tinha a igreja dos negros, você tinha toda a mesma arte da associação igualmente disseminada, mas eles eram segregados, eram grupos separados, cujas associações não se interpenetravam, muito claramente nos anos 50, 60, 40, 30, desde sempre até, certamente, a campanha dos direitos civis nos anos 60, muito claramente, e claro que isso se projeta depois, mas começa a se mover ali, né? E muito bem, onde é que tem violência em larga escala na sociedade americana, nos anos 60, por exemplo, quando vem à baila os direitos civis? Na clivagem racial, porque é onde as pessoas não partilham lugar associativo comum. Agora, o que aconteceu de 40 anos para cá, na sociedade americana, inclusive? O esvaziamento da associativa e a deslegitimação da associação coletiva, em favor da legitimação da ação puramente individual, porque sindicato é corrupto, partido é corrupto, você sabe como é, eles estão olhando para privilégios, eles querem segregar os demais, etc, etc. Em cima desse mesmo discurso, ceva com muita naturalidade, cai com muita naturalidade sobre esse discurso que já vinha dos anos 80, né, do que eu chamo, eu não gosto de chamar de neoliberal, porque eu gosto de dizer que liberal sou eu. Esses caras não são liberais, eu chamo de um certo robesianismo de mercado, né, que pensa a liberdade como eu faço o que eu quero. E isso não é a liberdade do liberalismo, isso não é Stuart Mill, isso não é Tocqueville, isso não é Kant, né? Isso é Hobbes, eu faço o que eu quero, e o Leviatã que se vire para me segurar, né? Então eu chamo isso de robesianismo de mercado, porque esses robesianos de mercado adoram ser chamados de liberais, e eu gosto de negar esse epíteto a ele, dizer que liberal sou eu, né? Liberais somos nós aqui, o tom dessa mesa é liberal propriamente dito, né? Porque eles gostam de acusar quem não reza o credo deles de autoritários, né? Mas autoritários são eles, e eles adoram que a esquerda os chame de liberais, porque isso facilita a publicidade, né? Claro, né? Então, assim como em boa medida toda a ideia, talvez a Revolução Soviética tenha sido a grande mistificação ideológica da segunda metade do século XX, o neoliberalismo é a grande mistificação ideológica dos últimos 40 anos. Então, essa deslegitimação e consequente esvaziamento, sim. Se a gente for aos Estados Unidos de hoje, o que se encontra não é essa sociedade hiperorganizada, não mais, não em qualquer lugar. E você encontra uma sociedade mais atomizada, mais fragmentada, mais disponível à instrumentalização, mais receptiva ao candidato a tiranete. Daí a deterioração que a gente experimenta aqui com sofrimento e que se manifesta de maneira comparável também lá na figura de um Trump, que causa tanta perplexidade à turma. Tem razões, dá para entender a desandada relativa, no entanto, sim, deterioração do quadro institucional americano, procurando as respostas nas concepções e elaborações que os próprios americanos têm sobre a política,
se eles prestassem atenção naquilo que andaram dizendo para o resto do mundo há 60, 70 anos atrás. Esse ponto é realmente fundamental. Eu quero agradecer pela ocasião de puxar isso, porque, sim, lá no credo propriamente dito liberal, pluralista, norte-americano dos anos 50, o que separava a emanação totalizante, potencialmente totalitária das massas de uma democracia propriamente dita era, sim, a organização da população que produziu uma ordem dita pluralista, né? Esse é o ponto. Agora, isso está em desmanche não só pela internet, pelas redes, mas por toda parte. Eu quero me desculpar porque eu não, pela segunda vez, não faço a descrição. É engraçado, a gente passa 30 anos falando em público, fala, não, parece que está tudo tranquilo, mas você se repara assim, hoje eu vou agradecer o convite com cuidado, hoje eu vou cumprimentar as pessoas na mesa, hoje eu vou me descrever, e eu só consigo me ver quando eu vejo, eu acabei de falar, caramba, não fiz nada disso, né? Então eu quero, claro, externar de saída, vamos voltar, continuar conversando, mas sim, vocês sabem, né, a alegria de estar aqui no TRE é tão bom, agradecer demais a acolhida tão calorosa que sempre temos. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou um cara com cara de acadêmico, branquelo. Vocês podem adivinhar por baixo desse senhor de 58 anos, um adolescente nerd de óculos pesados, muito branquelo, agora já com uma barba grisalha e os cabelos raleando, né? Uma calça jeans escura e uma camisa azul clarinho, que está na ponta da rodinha que a gente está aqui conversando. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor. A gente está usando aqui, o senhor trouxe bem o modelo norte-americano para ajudar a pensar o nosso, e acho que não tem como não deixar de observar que nossos espaços também são estruturalmente, agressivamente, violentamente segregados. Acho que é disso que a gente precisa ter como um horizonte mínimo de montagem de novas instituições, né? Judiciário segregado. E historicamente bem menos organizados do que lá, bem mais disponíveis, portanto, no mau sentido, né? Mas sim, com múltiplas segregações bem drásticas. E com modelos organizativos nos espaços de não poder econômico que também não estão sendo reconhecidos, legitimados como uma possibilidade, né, de luz neste cenário tumultuado que estamos. Eu vou já encaminhar também minha pergunta para a Adriana, e a pergunta que eu tinha preparado para você, Adriana, acho que é também um convite para uma reflexão conjunta. Nós aqui da Justiça Eleitoral, vou usar o meu exemplo, eu fiz o concurso e aí estava lá no edital, direito, administrativo, constitucional, eleitoral, você vai lá, marca o X, faz a redação, entrou, o povo te fala, então, você tem que saber combater desinformação, tem que saber falar em público e tem que saber prestar uma informação, sabe, você vai ter que defender o processo eletrônico de votação, mas eu não sou formada em informática, e aí sua família começa a te bombar, e esse vídeo, nós passamos nos últimos anos por uma transformação pessoal, servidores, servidoras, magistrados, institucional, que significou montar equipes próprias de combate à desinformação, fazer toda uma alteração da lógica como a gente apresentava o processo eletrônico de votação. As escolas, o doutor desembargador Paulo Tamburini fez referência aqui, elas estão muito relacionadas no seu nascedouro com uma necessidade institucional de ensinar a votar na máquina de votar. Então, os projetos de cidadania tinham, mas nesse horizonte do operacional. Aperta aqui, dá um clique, confirmou, ok. De repente, nós somos convocados a ter que explicar, e numa explicação sem fim, porque você explica uma coisa, a pessoa vem com outra, explica uma coisa pessoalmente, institucionalmente. Isso significou toda uma demanda de energia, inclusive de recursos públicos, né, para que a gente montasse. Vou dar o exemplo lá do TSE, o Programa Permanente de Combate à Desinformação, logo uma assessoria especial de combate à desinformação, toda uma revisita da forma como os sistemas, a Secretaria de Tecnologia da Informação tinha que se organizar, não só com a feitura dos softwares, mas agora com a transparência e integridade em como comunicar, quem trazer para o processo, como desenhar esse processo de auditoria público-social, se necessário, mas que traz complexidades. E acho que, olhando para 5, 6 anos para cá, com atropelos, nós conseguimos dar uma resposta institucional muito rápida, de altíssima complexidade, porque não é um tema simples, né?
E avançamos bem. A pergunta para conversarmos juntos é: está feito o dever de casa? Eleições 2024. Tem alguma coisa estratégica que a gente ainda precisa verificar? O que você acha? Obrigada, Lara, pela pergunta, né? A questão de R$1 milhão, né? A resposta que todos estamos procurando enquanto justiça, enquanto sociedade, enquanto governo. E muito interessante essa construção que tu fez, que realmente do amadurecimento da justiça eleitoral 2018, 2022, esse andar, esse amadurecimento baseado bastante em conhecimento técnico, né, nessa estruturação que foi necessária. E eu acho que vale a gente mencionar aqui, inclusive porque casa muito bem com alguns assuntos, que em 2022 foi dada uma abertura da casa, né, a possibilidade do cadastramento de instituições para o Observatório das Eleições. Então, é o poder da escuta, é cidadania, é abrir para o debate, né? Justamente porque quando a gente está no processo, até mesmo é difícil a gente olhar as nossas falhas. Então, abrir para a escuta, né, para esse acolhimento, quem sabe possa vir, sim, muita ideia importante para a gente implementar em termos de comunicação, que seja dessa aproximação, né, desse fortalecimento novamente da imagem da justiça eleitoral. É um problema complexo, ele não é só nosso, ele não vai ser resolvido em termos de Tribunal Superior Eleitoral, inclusive porque o cuidado para acertar essa mão, né, para que a gente não seja pesado o suficiente para ferir as liberdades, calar o debate, né? Você tem que acreditar em mim porque eu digo que você deve acreditar. Conforme todo esse cenário, né, não tão otimista aqui que foi apresentado pelo Bruno, pelo Edilene, temos um trabalho árduo ainda, mas acho que avançamos e ainda que tenhamos ainda uma trajetória passos de bebê, eu brinco, né, é importante essa atuação, inclusive conjunta de regionais, né, a gente percebe que uma visão minha, tá, não é uma visão institucional, minha como pesquisadora, os regionais a gente ainda trabalha muito isoladamente, a gente às vezes a mesma coisa, um está lá no norte fazendo, um no sul gastando energia, fazendo a mesma coisa, né? Então, essa falta dessa teia, precisamos fortalecer internamente, né, o nosso trabalho, e também atuar lá na ponta, os cartórios eleitorais, a importância das zonas eleitorais na aproximação com o eleitorado, né, nessa fala com o cidadão, a partir das escolas, né? Não que seja para necessariamente explicar sobre códigos hash, né? Mas apresentar a urna, o processo eletrônico, se mostrar aberto realmente a praticar a escuta. Obrigada, Lara. Obrigada a você. Obrigada. Vou fazer uma propaganda aqui breve. Lá na Escola Judiciária Eleitoral do TSE, a gente realizou ano passado, com alta gestão do TSE e alguns regionais, um laboratório de garantia dos direitos políticos, em conjunto com a UNB, e a pauta era exatamente essa, como foi uma primeira experiência muito pontual, mas de como formar, em princípio, a alta gestão, para que ela seja, de fato, capaz de capturar e até de sentir necessidade, porque se a gente ficamos na inércia institucional, a nossa lógica é, aqui do gabinete eu já tenho minhas respostas, abrir para escutar vai ser perda de tempo, e eu tenho pressa, e já tem toda uma estrutura burocrática que eu preciso atender. Doutora Cristiana? Eu tive a oportunidade de estudar nesse mês sobre comunicação, né, do ponto de vista do Poder Judiciário, e uma coisa que eu vejo em todas as instituições pelas quais eu passei, que falta uma qualidade na nossa forma de comunicação, seja a comunicação externa, seja a comunicação interna. Então, quando a gente fala que a gente quer que tenham maior que a população tenha maior credibilidade na justiça eleitoral, eu acho que ela passa muito pela nossa comunicação, porque uma comunicação bem feita, observando os critérios de melhor governança, a gente vai ter maior transparência. Se eu tenho maior transparência,
eu vou gerar uma melhor credibilidade, né? Então, buscando isso, o TRE de Minas, por exemplo, na questão do rezoneamento, a gente inverteu dessa vez o rezoneamento. Nós fizemos uma proposta de rezoneamento do grupo de trabalho e ela agora está aberta numa consulta pública. Então, a gente está pedindo que toda a população se manifeste, traga críticas, traga sugestões ao trabalho que a gente fez. Com isso, a gente busca trazer a população para junto do tribunal. E com outras ações desse tipo, a gente vai mostrando para a população a seriedade do trabalho que é feito, e que, com isso, a gente busca credibilidade também aí para o sistema de votação. Acho que não tem como o caminho não passar por aí, né? Numa preparação institucional para um diálogo que seja efetivo. Vou já endereçar aqui minha questão para a professora e doutora Edilene Lobo, e que eu pensei aqui para a gente debater também conjuntamente, doutora, é o seguinte: quando nós superamos, nós como sociedade brasileira, o regime autoritário ditatorial, inauguramos com a Constituição de 88 com grandes marcos, ali a Constituição traz todo um capítulo de defesa da ordem democrática, mas não cuidamos de, nos anos seguintes, fazer a regulamentação infraconstitucional, né? Nos debruçamos, e aí talvez Freud explique, para toda a montagem da burocracia, da administração, da organização fiscal, da organização orçamentária, ou seja, de como que a máquina ia andar, especialmente a década de 90 foi marcada por isso. No campo eleitoral, corremos para ter duas leis permanentes que regulamentassem as eleições, mas logo em seguida, nos anos 2000, a cada 2 anos, aquela alteração pontual, e chegamos nesse estado que a gente apresentou na nossa primeira rodada aqui, de caos e de ataques ao processo eleitoral e à democracia, sem que a gente tivesse instrumentos operacionais de combate. Acho que muito da criticada aqui, vou aderir, postura excessiva do TSE, postura pouco excessiva do TSE, tenha entrado nesse vácuo de normatização infraconstitucional. A gente vê, muito recentemente, um movimento para que a gente agora supere esse vácuo. Então, um exemplo, a Lei de Segurança Nacional, que era uma lei da ditadura, e ano passado, né, 2021, foi editada agora com a base constitucional democrática própria. A lei de impeachment, a senhora fez referência ao impeachment de 2016, de novo aplicado com um marco regulatório pré-Constituição de 88. E agora o debate do PL das fake news, como que deve ser regulamentado, dialogando também com a primeira parte da fala do professor Bruno. Então, minha pergunta para você é: que movimentos estratégicos mais imediatos, em termos de marcos regulatórios, de reforma legislativa, a senhora entende que a gente deve caminhar? Obrigada pela pergunta. É que, para começar, eu não acho que nós superamos o autoritarismo. Eu dizia na primeira parte da minha fala que nós ainda nos vemos obrigadas e obrigados a aturar atores, agentes estatais armados para a mediação do diálogo público. Isso me dá uma notícia de que parece que nós não superamos. Nós não conseguimos discutir o papel dos agentes estatais armados, das Forças Armadas. E as perguntas que nos assolam envolvem, e eu faço essa indagação tanto quanto estupefacta, o que as Forças Armadas fazem no ambiente da justiça brasileira, por exemplo. Por que até hoje não se cuidou de limitar a atuação das Forças Armadas no ambiente administrativo brasileiro? E por que até hoje nós não conseguimos fazer e travar o diálogo com a sociedade brasileira sobre o passado ditatorial que nós vivemos, inclusive de extermínio, como sabemos no Brasil, com muito esforço, de extermínio de muitas pessoas, principalmente de parte da juventude brasileira, que podia estar apresentando algumas respostas para essas nossas perguntas aqui. Então, eu começo por dizer isso: enquanto nós não tivermos a coragem de enfrentarmos o nosso passado, eu me lembro de Dom Paulo Evaristo Arnes dizendo, né, que se a gente não fizer isso, nós vamos repetir o passado. Então, começo por aí. Antes de me preocupar com a regulação, com a legislação, eu acho que nós precisamos nos preocupar com esses diálogos mais transparentes sobre o passado brasileiro.
Por isso, a lei da anistia precisa ser trazida ao debate. Como todas e todos sabem, essa lei foi levada ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo decidiu, e provisoriamente, porque ainda há recurso pendente, decidiu, inclusive, contra compreensões internacionais da invalidade dessa regra. E, por exemplo, esse é um assunto que tem que ser colocado na mesa. A lei da anistia, afinal, é constitucional ou não é constitucional? Atende a quem anistiar daquele modo? Então, eu começaria voltando-me para o passado numa resistência contra o presentismo. O presentismo do mundo digital, né? Olha, certamente você tocou a tela do seu celular umas 500 vezes hoje. E você está, mas assim, literalmente atrasado 500 vezes. Porque nós somos premidos pelo presente, pelo imediatismo, e o mundo digital se alimenta disso. O imediatismo impede reflexão, impede construção de propostas e ideias de longa duração. Então, eu diria que fixar um primeiro marco nós precisamos nos voltar para o passado. Nós precisamos, a partir daí, falar de memória e nós precisamos discutir reparação. Na sequência, me parece que também é importante abrir esse diálogo sobre a necessidade de regulação, para nos perguntar se nós estamos mesmo precisando de regulação, ou se nós estamos precisando de uma revisão do discurso de aplicação do regulamento existente. Trago para a cena, envolvendo as plataformas digitais, uma pergunta que certamente todas e todos aqui têm resposta. Esse debate de que plataformas digitais devem ou não ser responsabilizadas e que haveria necessidade de uma lei ou não para responsabilizá-las. Aqui na Justiça Eleitoral, lendo o que já existe de regulamento, o artigo 22, em especial, da Lei 6490, que nem me parece a melhor lei do mundo, diga-se de passagem. Mas aqui, nesse ambiente, há resposta. Nós não precisamos de regular responsabilização de empresas transnacionais que atacam, que violentam a liberdade política com a manipulação da informação, fazendo disso um negócio. Está escrito na legislação que esse sistema de justiça aplica que a pessoa que causar dano, pretendendo beneficiar alguém na cena política pelo abuso do poder comunicacional, a lei está dizendo que essa pessoa tem que ser responsabilizada. Se eu faço uma leitura simples do que essa lei estabelece, eu teria resposta para, sem grandes esforços, a responsabilização das plataformas digitais que se colocam como veículos, por exemplo, para a desinformação, para o discurso de ódio, para a proposta de exclusão da diversidade da cena política brasileira. Aqui, nesse tribunal, inclusive, eu me lembro de um debate, em 2006, eu manejei uma ação de investigação judicial eleitoral para discutir, em 2006, se o uso da internet para a comunicação do Estado de Minas Gerais, fora do que a regra dessa mesma lei estabelecia, se aquele uso não revelaria um abuso do poder comunicacional, porque naquela oportunidade nós já afirmávamos que a internet, que o mundo digital, tinha uma potência comunicacional muito maior do que a mídia tradicional, a imprensa escrita, a televisão e o rádio. Então, aqui nesse tribunal, nós temos uma semente de um debate sobre esse tema, por exemplo. Então, Lara, querida Lara, com quem eu aprendo todo dia, ver essa inteligência assim, a flor, né? É muito legal. Então, eu não sei se são de leis que nós precisamos. Eu acho que talvez nós precisemos muito mais desse diálogo franco, inclusivo, de visibilidade da diversidade brasileira. Nós estamos falando do PL das fake news. Nós precisamos chamar as pessoas para saber exatamente do que se trata, a quem se destina, por que é preciso responsabilizar plataformas. E eu digo, é da pessoa mais simples dessa sociedade, porque nós já somos iniciados
convidar a gente para ir lá falar do PL das fake news, para discutir aquilo que nós já sabemos e discutimos todos os dias, faz muito bem para nós. Mas a pergunta que eu devolvo é, e as pessoas, entre aspas, ignaras, que talvez sejam as que menos nos interessam? E essa concepção elitista do próprio sistema legislativo e de justiça, que acha que o povo tem que ser tutelado, né? Então, eu fico me indagando se nós precisamos de leis mesmo. Mas pensando nisso, provocada pela inteligência rara da Lara, se precisasse, eu começaria colocando na mesa algo que eu tenho produzido, tenho escrito, que é a necessidade de colocar a nu o negócio do mundo digital, que gera a grande indústria transnacional e que faz as grandes plataformas trilionárias. É preciso jogar luz sobre algoritmos que impactam os processos eleitorais. Eu já pude fazer esse debate, inclusive, fora do Brasil. E uma vez eu estava em Sevilha fazendo esse debate, e o professor me disse, olha, eu acho isso absurdo, você quer quebrar o segredo industrial. E eu disse, não, eu não estou desejosa de quebrar o segredo industrial para alguém se apropriar do que essa plataforma lucra. O que eu quero é dizer que, quando está em disputa bens coletivos contra bens individuais, nós temos a resposta. O Brasil quebrou a patente dos medicamentos para tratar a síndrome da imunodeficiência adquirida. Os estadunidenses, a gente gosta tanto de falar deles como ícones, e nós vimos com a invasão ao Capitólio, que sinalizou a invasão aos poderes do povo em Brasília no dia 8 de janeiro, nós vimos, por exemplo, que naquele sistema há uma agência que é chamada e dita e festejada pelo mundo, que é a agência que controla a produção medicamentosa, a FDA. O negócio da indústria farmacêutica é uma monstruosidade. Nem lá se discute quando aquela agência exige da dona do negócio que ponha na mesa qual é o impacto que aquele medicamento causa, por exemplo. Que ponha na mesa o segredo industrial para verificar o que estão usando para produzir esse medicamento. Então, eu diria que, se nós precisássemos de discutir legislação, valeria pensarmos em exigir publicidade, transparência nesse negócio, envolvendo os algoritmos que impactam processos eleitorais. Principalmente para nós entendermos exatamente como é que funciona impulsionamento. E impulsionar campanhas eleitorais serve mesmo a quem? Aqueles relatórios de impulsionamento. Aquilo é real? O Brasil gastou em 22 perto de 400 milhões do dinheiro público, que, aliás, é muito bem empregado na organização do povo, mas gastou 400 milhões com impulsionamento com as grandes plataformas digitais. Elas não destinaram nenhum centavo para a campanha das mulheres negras, por exemplo. Poderiam. Plataformas deveriam dar créditos para a promoção política das mulheres negras nas redes sociais? Deveriam. Não tem propaganda eleitoral no rádio e na televisão? Tinha que ter propaganda eleitoral gratuita para grupos minorizados nas plataformas digitais. Isso precisa ser tratado. Então, se nós precisássemos, eu acho que esse é um grande tema. Muito obrigada. Obrigada, doutora Edilene. A gente passa agora às eventuais perguntas que haja na plateia. Marineia vai fazer o controle com o microfone. Marineia, tem aqui também. Tá, sim. Boa noite a todas e a todos. Sou Carolina, advogada. Queria agradecer primeiro, começar agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu sempre aprendo muito com os debates e
que essa escola produz, né? Eu comento sempre com a Marinéia que são sempre muito qualificados e contribuem muito para quem advoga nessa área. E ouvir a professora Edilene, o professor Bruno, a professora Lara, a nossa colega de Santa Catarina, é sempre um prazer imenso, eu sempre aprendo muito. Mas eu queria colocar aqui 2 pontos que eu acho que me parecem muito centrais nessa discussão, né? A gente sempre pensa na estrutura, nessa amplificação que a internet deu para as informações, nessa deslegitimação das instituições, e eu me pergunto sempre se a repercussão que isso tem tomado a partir dessas plataformas é uma repercussão que se dá por um novo modo de comunicação, ou se esse novo modo ele só consegue transmitir em larga escala um sentimento de reprovação, angústia e descrédito por conta do nosso próprio discurso acadêmico, institucional, em relação ao sistema político e aos atores políticos. Me preocupa sempre muito que a gente faça, inclusive, propagandas institucionais sobre a importância da participação política e da diversidade política, mas sempre retrate a ponte com muita substância e com muita eloquência o que é pejorativo na política, trate o político como uma figura quase contaminada, né? Alguém que vai ali... O político é visto no nosso país, infelizmente, e aí desde sempre, né? A gente podia trazer aqui Vitor Nunes Leal, levantar toda essa questão, e isso sempre constante no nosso diálogo, na nossa produção acadêmica, pouco se vê de espaço para projetos importantes, para atuações necessárias. A imprensa ela sempre dá muito mais visibilidade para as pautas negativas, e acho que isso é importante. Então, eu me pergunto se regulações são suficientes, né, como a doutora Edilene levantou aqui, são suficientes para alterar esse paradigma, que me parece muito mais de uma crise de representação e de confiança num próprio projeto coletivo. Porque se a política, que é essencialmente um meio, né, um modo de garantia de projetos coletivos, a democracia ela passa por um processo de construção de consensos, de assimilação, sobretudo assimilação dos dissensos e busca, né, da boa vida. E quando a gente é absolutamente educado para achar que a política é importante, mas quem faz ela sempre para se apropriar de maneira privada dela, mas também reforça nas nossas ações, na nossa educação o privado e nunca o coletivo. Eu me pergunto como é que a gente altera isso com legislação, com modelo de governança, se a gente não trabalha com a educação. A professora Edilene trouxe a questão da memória e da necessidade de olhar para trás, e olhar para trás entendendo esse passado que combatia projetos coletivos e, de certa maneira, privatizava, né, esse projeto de futuro. Então, até que ponto a gente vai conseguir sem fazer essa reflexão? E aí eu faço uma crítica da onde eu venho, né, da advocacia. Nós temos, por exemplo, um projeto muito bacana chamado Direito na Escola, que não trabalha noções de educação para a democracia. Não trabalha por quê? Porque simplesmente as escolas não querem debater esse aspecto, porque ele é muito sensível hoje. É sensível, incomoda. Eu posso dizer que alguém está querendo se apropriar para ser candidato ou para fazer política. Ok, mas fazer política, como eu convido para a participação da democracia se eu acho errado alguém debater política para, inclusive, tentar se lançar, sonhar com ocupar esse espaço de poder, ainda que seja para construir ou defender aquilo que de fato acredita, aquelas pessoas da comunidade, da escola. Então, isso me incomoda muito, porque parece que a gente está sempre olhando o sintoma
e nunca se debruçando sobre as causas desse processo. E aí, para além disso, eu queria colocar aqui que antes de ontem, né, no dia 25, na verdade, segunda-feira, dia 25 foi terça-feira, dia, inclusive, da Revolução dos Cravos, né, doutora Edilene, a CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, lançou uma consulta pública. Eles fizeram um grande seminário em Brasília, com a participação de movimentos sociais, de plataformas, convidando a todas as entidades, todas as pessoas que participem e se manifestem sobre essa forma de governança. E eu acho muito importante que as instituições, como um todo, divulguem isso, para que a gente possa efetivamente apresentar essas contribuições. Então, aí fica... Eu acho que seria, não sei, talvez a Justiça Eleitoral estivesse até presente e já esteja acompanhando isso, mas seria muito importante, pela observação que vocês têm, pelo feedback, né, e pelo trato com a população, que é sempre muito mais próximo do que qualquer outra justiça, que vocês pudessem passar essas informações. Obrigada, Carol. A gente vai, sem ser autoritária, mas sendo organizada, nós vamos escolher mais 2 perguntas, e aí eu passo a palavra, vocês façam as manifestações com as perguntas e também já as considerações finais em razão do horário, que a gente já está avançando aqui. Meu nome é Elizabeth, queria parabenizar as explanações, foi tudo muito maravilhoso e ótimo. Agora eu estou aqui partilhando de uma certa estupefação que a doutora Edilene colocou, com as questões de umas contradições. Por exemplo, um efeito de infiltração, contaminação, quando próprios servidores da Justiça Eleitoral, por exemplo, que podem estar contaminados por essa desinformação ou partidários disso, estarem atuando em eventuais comissões de combate à desinformação. É uma grande preocupação para mim. Segundo lugar, a lentidão das ações de correção ou de ataque à desinformação frente à velocidade e à efetividade delas. Então, é esse mal-estar que eu estou. Obrigada, Elizabeth. O Flávio, que tinha levantado, e aqui também. Boa noite a todos, meu nome é Flávio Cacheta, sou funcionário aqui do tribunal há muitos anos, 35 anos, e queria talvez complementar, acho que a pergunta tem um pouco a ver com a primeira pergunta que foi feita, fazendo um relato pessoal. A gente da Justiça Eleitoral é chamado a promover a democracia em vários países do mundo, e é um programa internacional que o tribunal sempre partilha. Eu tive a honra de participar da eleição de 1994 na África do Sul, com o fim do apartheid. E, estando lá, um dos trabalhos nossos era falar sobre sistema democrático. E numa das minhas incursões, eu fiquei lotado na região Zulu, portanto, eram aldeias Zulus. Eu tive 2 perguntas que me foram feitas muito importantes, que ficaram na minha cabeça, em razão dessa experiência. A primeira delas um senhor falou, a sua civilização é baseada no Cristo. Conta a história dele para mim. E a segunda pergunta foi, o sistema é representativo. O senhor me garante que quem for eleito vai votar exatamente da forma como eu quero? Bom, isso foi em 1994. 2022, na minha própria família, nas redes sociais, as perguntas sobre o sistema democrático, na verdade, começavam com o sistema da urna, mas, no fundo, eu tinha que começar com a explicação sobre sistema eleitoral e sistema democrático representativo do Brasil e do mundo todo, como que funciona. Era a mesma informação que eu estava dando para pessoas que eu imaginava que tinham uma formação política e que entendiam como o sistema funciona. A minha pergunta é,
a partir daquele desconhecimento total. Eu vou falar uma ignorância, mas é ignorância entre aspas, daquele senhor que não partilhava nem do sistema religioso que a gente partilha. Quer dizer, há uma completa diferença. E a gente tem que explicar para ele do iniciozinho como que funciona todo o sistema. E pessoas do meu próprio relacionamento em 2022 necessitando da mesma explicação, da mesma. Será que nós tomamos bomba na nossa escola sobre sistema eleitoral e ciência política ou sistema político? Não sei como seria essa matéria. Algo deu errado, porque é a mesma explicação para pessoas que pareciam, já votaram, né, já tiveram uma vida, e vocês todos são professores, né? Onde será que está o problema? Boa noite. Vou ser bem breve, né, que a gente já está delongando. Quando eu vi o assunto de hoje, do debate, eu pensei, a atuação das massas não seria uma contradição de termos? Porque a massa, né, como bem falaram vocês aí, Freud, Elias Canetti, é quase um não sujeito, né? Ele vive manipulado, ele é um não sujeito, né? um grupo que não tem, irracional, que não pensa. Então, eu fiquei pensando nisso, se a grande questão aqui é a massa. E qual seria o nosso papel enquanto instituição, TRE, de favorecer o não surgimento, ou a não conservação mais dessa massa no Brasil, né? Como que a gente poderia, pedagogicamente falando, institucionalmente, ser também um fator de educação para que essas massas deixem de ser massas, né? E tenham mais esse poder de reflexivo, o poder de fazer escolhas mais racionais, enfim, de que não sejam tão disponíveis para essa massa, né, para essas manobras, sobretudo das redes sociais, que eu acho que esse é um grande desafio também nosso. Muito obrigada. Eu vou passar, então, a palavra na ordem das apresentações iniciais. Bruno, por favor. Obrigado, Lara. Eu vou tentar ser sintético, um esforço, até porque é verdade que a gente não respondeu a Lara. A Lara estava sempre prospectiva, né? E aí, o que a gente vai fazer pela frente é a gente, de alguma maneira, evocando algo atrás, seja algo que se perdeu, seja um ajuste de contas que tem que ser feito. De alguma maneira, um pouco é isso, né? Para agir orientado para frente, a gente tem que ter alguma clareza, um amadurecimento de onde pisamos, né? Esse é difícil se equilibrar nesse imperativo. Tem uma coisa que eu acho que incide no que Carolina disse, eu tenho esperança de, ao me dirigir aquilo, poder contribuir para o problema geral. É o seguinte, é difícil a gente ser prospectivo de maneira fundamentada, não apenas porque a gente não sabe para onde vai evoluir o sistema, ou involuir, ou o que quer que seja, né? A gente pode gostar ou não do rumo que vai, etc. Mas muda, tudo muda, né? Nós mudamos. A espécie muda, espécies deixam de existir e viram outra coisa. A única coisa certa é que nada é eterno. Mas eu acho que o cacoete com que a gente acaba abordando isso, deve poder abordar analiticamente, é menos no o que vamos fazer e mais o como, né? O limite de ciência política acaba sendo sobre isso, né? O procedimento, é de procedimento que se trata. Vocês são profissionais do procedimento. Não faz sentido. Num procedimento, não é? Vocês são de uma burocracia dedicada a um procedimento chave, decisivo, né? E é claro que ele não exaure o sistema, quem dera, fosse tão simples, né? Mas ele é crucial, ele faz a alocação do poder, no fim das contas, né? Ok, vai para você,
Alguém ganhou a eleição. Conta os votos, caiu para um lado, caiu para o outro. O poder. Né? Mas, então, o ponto da gente, o foco é sempre procedimento, o que significa que, mais do que dizer para onde vai ou para onde deveria ir, é como deveríamos operar, e isso envolve, sim, a ideia de trazer, de criar o ambiente em que, de alguma maneira, incorpore-se o input, digamos assim, né? A contribuição de quem nunca deu contribuição, e no caso do Brasil esse passivo é enorme. Então essas coisas, dá para ver essas coisas acontecendo no ecossistema em torno da justiça eleitoral muito nitidamente nos últimos anos. Eu, como acadêmico que fica por perto, porque vocês me dão a honra de ocasionalmente convidar e eventualmente aparecer, teve todo o esforço de sistematização das normas eleitorais, que eu estava lá num grupinho, mas fiquei olhando tudo assim, online, entendeu? Eu fiquei, enquanto trabalhava, às vezes fazendo uma coisa, ligava na reunião, entrava nas outras coisas, porque era fascinante aquilo. E, na verdade, na medida em que coisas assim acontecem, isso produz impactos sobre as instituições e as normas vigentes, porque você tem um processo de metabolismo permanente ali, né? E essa é a ideia. No limite, qual é o desiderato? É fácil dizer o que a gente gostaria de ser, mas bem mais difícil pôr isso em pé. A ideia é você ter um sistema perfeitamente poroso a todas as vontades, que torne, portanto, leve a sério a igualdade política, somos todos iguais politicamente, portanto, o sistema de tomada de decisão é perfeitamente poroso a todo mundo, de modo a não ser capturado por ninguém. Uma frase simples, moleza. Põe em pé. Né? Não põe. Né? A rede não é tão simétrica, nenhuma rede. Né? Tudo é cheio de acidentes. Tem nódulos hiperconectados mais poderosos, outros estão na franja, e você tem que compensar isso de alguma maneira. Né? E é dramático. E essa é a atividade. E qual é o problema? Por que nosso juízo, à medida que a gente se informa sobre política, o juízo começa a ser severo, e severo, às vezes, ao ponto do desrespeito, porque a gente compara com o ideal. É fácil ver, porque a gente precisa guiar a nossa ação política pela referência ao ideal, é fácil ver o quanto a política real está aquém. E aí a gente começa a gente julga que é preciso ser severo, porque a gente está sendo crítico. Mas o problema é que quando a gente fica um crítico, e no ânimo da crítica a gente fica desrespeitoso, a gente perde o respeito, a gente perde a sensibilidade para a delicadeza do que está implicado e para o risco dramático da tragédia que está do outro lado, né? A gente fica cínico. E esse que é o problema. A gente, com frequência, é cínico a respeito de política, acreditando estar sendo crítico. A gente faz pouco, a gente é sarcástico a respeito de políticos, como Carolina apontou. Entendeu? Quando a gente fala que algo foi decidido por razões políticas, a gente já está desqualificando. Ah, isso foi política. E, no entanto, a política é exatamente o substituto concebível à guerra. Não, a gente resolveu que a gente não ia se matar. Então, a gente resolveu fazer uma acomodação política. A gente resolveu que a gente ia ter que tolerar. Eu tenho que suportar aquela pessoa insuportável, porque eu não posso recorrer à violência. Então, eu tenho que aturar, porque ela nasceu no mesmo espaço que eu. Então, qual é o compromisso que dá para chegar? Isso é a coisa mais nobre que podemos fazer como concidadãos. E é para isso que existem políticos. Não para votar lá sempre do jeito exatinho que eu quero. Essa é a antessala da guerra. O mandato imperativo em que aí organiza os seus blocos, faça lá o que eu faço, não tem o espaço do compromisso. A abertura ao compromisso, o governo de união nacional é uma fantasia. A abertura ao compromisso é uma obrigação do representante. Porque é só a abertura ao compromisso que tornará possível a convivência pluralista, tolerante, acomodação. Mas a gente desqualifica o compromisso como conchavo, né? Como coisa ignóbil,
como pusilanimidade, como traição dos seus ideais, porque nós somos autoritários. Porque nós somos intolerantes. Nós não estamos habituados à ideia de falar, aquele cara é diferente de mim, mas eu tenho que aturar. Eu tenho que respeitar. Ele tem o direito de ser diferente, ele tem o direito de querer algo que complica a realização da minha vontade. E eu tenho que descobrir, eu tenho a obrigação cívica, cidadã, de descobrir qual é o compromisso mutuamente tolerável entre nós. Senão eu estou na antessala da... Como é que eu faço para me livrar dele? E sim, o ambiente desprovido de mediação, o ambiente da rede, o ambiente onde a gente não chega à discussão, é mais do que o ambiente onde a gente não chega à discussão e esclarecimento mútuo. É o ambiente onde a gente não chega ao compromisso mútuo. É o ambiente onde a gente deslegitima e desqualifica a concessão mútua, a acomodação e o compromisso, que é a melhor coisa que os políticos podem fazer pela população. Desde que todo mundo esteja na mesa. Desde que todo mundo esteja no cenário. Porque é claro que é muito mais fácil fazer acomodação mútua se só estão se acomodando 5%, 10% de quem financia a campanha, e não necessariamente quem vota, né? Então, esse é o X, certo? Em nome de uma postura crítica, a imprensa claramente adota uma postura cínica a respeito da política, que desqualifica a política, que desautoriza a política. Fulano alegou isso, todo mundo não, tem uma... E, no entanto, a política real que seja, com fisiologismo, com toma lá da cá, etc., dentro dos marcos da legalidade, que a lei vai fixar, essa acomodação mútua permanente é que nos separa do pesadelo, do inferno, da guerra generalizada. Entendeu? Eu brinco sempre, os políticos, e políticos com P minúsculo, os políticos reais, de verdade, que a gente despreza, são os guardiões da porta do inferno. Então, na medida que eles estão lá e acomodam, eles evitam que a gente se mate. Muito obrigada, Bruno. Sentindo muita ausência do meu irmão aqui na plateia, que me pouparia horas de discussão no grupo de família. Vou já passar a palavra a Adriano. Madrugadas. Esse brilhantismo, enfim, na manifestação do povo mineiro eu já tinha conhecido no ambiente virtual e aqui vocês confirmaram, né? Enquanto vocês, enfim, se manifestavam, escrevi vários insights e, de alguma forma, as manifestações conversam entre si, né? Quando fala primeiro justamente desse descrédito na política, né? O quanto a gente ouve, né? Como a política é uma coisa suja, ou pior ainda, eu não gosto de política. Uou! Né? Precisamos dela, como brilhantemente o professor Bruno aqui nos trouxe. E, inclusive, Caroline, não sei se já leu a obra O Político, um livro pequeno, mas justamente ele traz, né, desse espaço, a necessidade das paixões, porque política é paixão também, não é algo racional. A gente precisa trazer isso para o cenário. E, ao mesmo tempo, quando a gente traz a educação, então a educação mínima, a educação política, vamos começar mais de baixo, educação básica, né? Leitura, a preparação, o acesso equitativo à informação, né? Então, educação também para as mídias, para a nova forma de pensar das mídias sociais, e educação política, o mínimo, né? A gente está aí nos jornais falando sobre democracia, enquanto a maior parte da nossa população sequer sabe o que é democracia. Talvez numa visão rasa, vai ligar a democracia como um regime onde eu posso votar. Então, a educação é a base também para o enfrentamento de grandes dos problemas que a gente apresentou aqui desse cenário não tão otimista, como a Lara nos trouxe,
e também como a colega nos trouxe essa sensação de impotência, né, como a gente tem com o digital, né, onde parece que a gente sempre está um passo atrás. Eu gosto muito de uma expressão que eu já ouvi falar de Edilene em outras manifestações, né, a gente está num sistema de justiça analógico brigando com o mundo digital. Passo, Edilene, então, para suas contribuições. Vou direto? Bom, eu tenho tão pouco a acrescentar, na verdade, eu não sei por que vocês me convidam para vir aqui. Eu tenho a agradecer muito e a dizer que Carolina tem lobo no nome, viu? Para dizer que eu tenho algo ali. Não é minha parenta, mas é um ser de uma inteligência profunda. Eu queria que fosse minha parenta. Mas Carol traz algo que é muito importante, que é da nossa responsabilidade, que o professor Bruno, querida Adriana, colocaram tão bem. Nós precisamos falar de política sem que isso nos cause asco. Nós precisamos quebrar o sistema legislativo que colocou no Brasil aquele monte de inelegibilidade. Por isso que eu falei da lei horrível, complementar 64 de 1990. E sabe quem são os inelegíveis? Eu vou insistir nisso. É o povo pobre. Porque quem está no andar de cima não fica inelegível. Então, eu me lembro, e pude outras vezes aqui discutir sobre a lei da ficha limpa. Que coisa horrível! Que coisa horrível! Isso não é civilidade, isso não é defesa de política, como a grande gestão dos negócios de interesse da coletividade. Então, nós temos uma grande responsabilidade. E aí eu diria que um primeiro exercício, se eu também tivesse alguma resposta, por isso que eu dizia que não sei o que eu estou fazendo aqui, porque não tem resposta para nada, mas uma primeira aproximação com uma possibilidade de uma construção é mergulhar dentro de nós. Quem somos nós? O que a política representa para nós? Nós da justiça eleitoral, nós realmente achamos que política é um ambiente importante, interessante? Ou nós defendemos a demonização da política, por exemplo, com a cassação banalizada dos mandatos? Ou nós reafirmamos os vieses que a Carolina abordava, né? Será que os algoritmos são enviesados ou nós é que somos enviesados? Por que nós não abordamos com coragem os vieses que excluem sistematicamente as mulheres da vida coletiva? Por que nós não nos voltamos para um sistema de justiça que acolha, por exemplo, a vítima da violência política de gênero, ao invés de declará-la inelegível, como tem ocorrido? A mulher é capturada pelo sistema que abusa dela, mas ao invés dela ser acolhida, protegida, ela é, mais uma vez, demonizada. Nós fazemos isso. Então, o dedo tem que estar apontado para nós primeiro. Então, mergulhar dentro de nós é muito importante. E sentar assim para conversar essas coisas faz super bem para nós. A outra coisa importante, falando já com relação a tecnologias e algoritmos, outra proposta que eu tenho defendido, além dessa educação para o mundo digital, para que nós tenhamos o mínimo de compreensão do que é o sistema de justiça analógico, tentando combater um fenômeno altamente digital e de alta inteligência, nós precisamos, então, primeiro, ter essa constatação. Não é o direito, não é o sistema de justiça primeiro que vai dar conta disso. Nós precisamos lançar a mão e lembrar das outras ciências. E o outro elemento aqui que me chama a atenção, eu falava de uma ideia que sempre me vem à mente, nós precisamos, talvez, pensar em criar pequenos núcleos de educação para a iniciação digital, a iniciação e o letramento digital. Talvez, junto com isso, falarmos nesse diálogo para a cidadania. Quando eu escuto alguém falar de educação política, eu tenho medo não sei se você se lembra das escolas de moral e cívica, das escolas de OSPB, né? Eu tenho um pouco isso me causa uma certa irca. Mas, enfim, notem que eu falei no início da minha conversa que parece-me que a chave desse negócio é a defesa da conversação franca.
respeitosa, atenta, escutar mais que falar. Nós precisamos ouvir mais do que falar. Nós precisamos acolher mais do que punir. Nós precisamos educar mais do que excluir. Então, nós precisamos ser mais emotivos e emotivas. Nós precisamos distribuir abraços, ao invés de publicar decisões que pode jogar as pessoas para sempre para fora desse sistema, que me parece ser a única possibilidade de salvação da democracia liberal. Carol também traz algo que me parece muito oportuno. Nós vivemos uma crise eterna do Estado de Direito e da própria ideia de política no mundo liberal. Porque o mundo liberal também não trouxe respostas, e eu diria, o mundo capitalista não tem respostas. Não tem respostas. Nós precisamos, para além desse diálogo sobre legislação, regulação, mundo digital, nós precisamos perguntar se um modelo que se alimenta da exclusão vai ter alguma resposta para essas angústias. Mas então eu vim aqui, foi bagunçar o coreto, me desculpa. Obrigada. Gente, então, muito obrigada, Bruno, Edilene, Adriana. Imagina, já está anotado aí para a próxima. Obrigada à Escola Judiciária Eleitoral, TRE de Minas, por oportunizar esse debate. A vocês todos que estiveram aqui com a gente, atentos, participativos. Eu encerro. Tem alguma fala depois, Marilene? Então, declaro encerrado essa primeira edição do Confirma.